Saudações, bom dia. Em Goiás são 10 para 6 da manhã e já fazem 21 graus. Eu não sei se vocês acompanham os noticiários da Metsul, que avisam que para o meio dessa semana, para depois da manhã em diante, por mais alguns dias, as temperaturas no centro-oeste, na sombra, vão passar de 45 graus. Nos Mato Grossos, aqui de 40. O problema é que não vai chegar a 45. Mas a umidade do ar aqui chega a 12%. Então é uma combinação literalmente mortal. Eu acredito que não para mim. Eu sofro, claro, mas minha preocupação é minha mãe. As pessoas idosas, assim como as crianças, elas sofrem muito nessas condições horríveis. Quando eu morava em Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, lá às vezes fazia calor. Mas nunca era seco. E era suportável. Mas de um modo geral era bem mais fresco. Tinha piques. E se a gente for dar uma olhada no mapa, por incrível que pareça, o lugar mais fresco do Brasil durante essa semana vai ser o Nordeste. Porque a massa de ar que vem do Chaco não vai chegar lá. Ela vai ficar estacionada no Planalto Central. Aí o que eu pensei? Ou eu fico em casa, igual eu fiz ontem, ou eu vou para minha mãe. Minha mãe, evidentemente, nesse calor não vai poder sair de casa. Meu irmão não pode andar por pelo menos mais uns 6 meses. Aí tem minha irmã. Ela até tem uma motinha, mas na parte da manhã ela dorme. E falei, cara, quem vai ter que fazer as coisas vai ser eu. Então, tô indo pra lá. Levar pão e quando eu estiver chegando, comprar umas verdurinhas. Porque a comida nessas circunstâncias tem que ser a mais leve possível. Já tô sentindo o cheiro do pãozinho. Espera aí, gente. Vocês podem ver lá no fundo os ônibus dos trabalhadores. Por falar nisso, antes de eu começar a minha análise, que eu passei tempo pensando e refletindo sobre, eu quero aqui deixar minhas mais sinceras condolências às famílias dos 12 pescadores, 4 dos quais, meu Deus, meus conterrâneos daqui do estado de Goiás, e claro, dos 2 tripulantes que vieram a óbito no acidente em Barcelos. Eu sou pescador, meu pai era pescador, meu avô era pescador. Nós somos pescador do tipo pobre, que não anda de avião. Mas pescador é pescador, então embora a nossa classe, né, pescador amador, esportivo, tem uma série de críticas, cara, são injustas. Porque eu vou falar por mim e posso falar por todos os outros. Pouca gente faz mais bem para os rios do que pescador amador. Planta muda. Tanto que algumas prefeituras, o governo do estado de Goiás fornece eventualmente na estação das pescas, dá muda para os pescadores. E tem uns, os mais ricos, tem aqueles caminhonetão que leva muda de espécie nativa para plantar na beira do rio. Preserva a natureza, recolhe o lixo. É claro, tem aqueles tipos, pelo amor de Deus, eu nem quero entrar no mérito desses, mas eu garanto que esses 12 que vieram a óbito não são daqueles, né, que não vão nem são pessoas boas, que geram emprego, porque quando você vai pescar num lugar que não é o seu, você tem que contratar um pirangueiro, certo? Quando vai uma turma, igual por exemplo esses 12, lógico que eu não conheço nenhum deles. Um eu conhecia porque ele aparecia no programa de que todo pescador gosta, Coração de Pescador. Era dono de uma pousada em Uruaçu. E as pessoas iam lá. Meu pai já foi lá, cara. Que meu pai era pobre que nem eu, mas ele tinha amigo rico. Meu pai já foi lá.
na pousada desse homem, meu finado pai, para pescar tucunaré. E com certeza vocês foram para Barcelos, quem vai para Barcelos vai para pescar tucunaré. Você pesca, devolve. Você cuida do meio ambiente porque você quer que o peixe sempre esteja lá. Eu tinha uma pessoa que eu gostava muito, ela era vegana, né? E ela zoava, como é que é o esquema? Como é que ela falava? Colocar piercing compulsório em peixe. Eu tenho que aceitar a crítica. Mas a gente, os pescadores amadores, o pescador esportivo, como eu disse, cuida do meio ambiente, devolve o peixe. Tanto que o grito vai para a vida, o prazer do pescador. Amador não é quando tira o peixe da água, é quando devolve. E como eu disse, igual eu estava num grupo de 12, com certeza eles alugaram uma casa ou uma pousada, e aí gera emprego para todo mundo na pousada. Quando aluga uma casa, você precisa de cozinheiro, você precisa de pirangueiro. Não raro, a cozinheira é a esposa do pirangueiro. Então, cara, os caras foram para se divertir, não fazia mal para ninguém. E parece que o acidente ocorreu na chegada mesmo de Barcelos. Então eu lamento profundamente, porque eram pessoas mais ou menos da minha faixa de idade, né? 40, ou tinha um pouco mais. Pescador nunca é muito novo, né? É um programa meio complicado para jovem. A não ser igual eu, né? Eu lembro do meu primeiro peixe, cara. Foi um lambari no Rio Veríssimo. Eu devia ter 4, 5 anos. Foi tão impactante para mim que eu lembro até hoje. Peguei um lambari. Piabona, né? Na minha cabeça de 4, 5 anos era um monstro. Foi o primeiro peixe que eu peguei. Lembro do primeiro peixe que eu peguei fora do Brasil. Um piau na Argentina. Lembro do primeiro peixe que eu peguei fora das Américas. Uma carpa cruciana no Quirguistão. Lembro do primeiro peixe que eu peguei no Araguaia. Inacreditavelmente, um candiruaçu. Primeiro peixe que eu peguei na bacia amazônica. Uma piranha, claro. Sabe, então, eu lamento muito. Eu lamento muito. Normalmente, a gente sabe que rio é perigoso, cara. Rio é perigoso, muito perigoso. Tô acostumado a pescar no Araguaia. E é um lugar que você não pode dar bobeira. Já expliquei isso algumas vezes. Tem candiruaçu, tem muitas espécies de piranha. As piraradas têm um hábito desagradável de pegar você pelo pé e levar para o fundo. As piraíbas também fazem isso. Tem pirarucu, que é um peixe perigoso. Ele avança em cima de você, ele não é igual os outros que necessariamente corre. Se ele se sentir acuado, ele vai para cima de você e ele pesa 150 quilos. A cabeça dele é quase como se fosse aço. Se aquilo bater no seu peito, no seu pescoço, meu filho, já era. Isso eu tô falando de peixe. Se você vai num rio em que pelo menos 5 espécies de peixe pode te matar, e não estamos falando de sussuarana, ou principalmente canguçu, que gosta muito mais de água, de ariranha, tem a sucuri, tem as arraias. Tava esquecendo das arraias. Falando de peixe que pode se levar de arraça, tem as arraias. E tem os poraquê. Isso, tem os poraquê também. Torrou, meu filho. 12 mil volts já era. Búfalos selvagens. Não tinha, agora tem. Perigosíssimo. Cobras. Inclusive surucucu, pico de jaca. Aranhas. Inclusive a armadeira. O escorpião. Vespas enormes, inclusive algumas espécies de vespa caçadora. Abelhas, tem quem tem alergia, e as abelhas de lá são muito africanizadas, são nervosas.
Então, assim, eu amo pescar, mas eu sempre, meu pai sempre me falou, meu finado pai, não vacila. É uma coisa perigosa. É um esporte ótimo, mas exige confiança em quem está do seu lado. Você tem que confiar, cara, você tem que ter muita confiança no pescador que te acompanha. Porque não precisa nem ser num rio como o Araguaia, que o Araguaia e o afluente da margem esquerda, o Rio das Mortes, são exceções. Eles são muito perigosos. Os outros são apenas perigosos, mas o Araguaia e o Rio das Mortes são muito perigosos. Mas em qualquer rio, cara, o sujeito se joga dentro d'água, você já era. Certo? Então você tem que ter muita confiança em quem se leva para pescar. Você tem que ser amigo, você tem que ser... Às vezes você nem conhece. Mas não tem que ser amigo. Você tem que ter confiança. Acho que o máximo da confiança entre dois homens é pescar junto. Porque exige. Então, é claro que ninguém quer, pelo amor, né? Mas a gente sabe que alguma coisa pode dar errado. Mas nunca espera que seja de uma maneira como essa, um acidente de avião. Então, a família, como eu disse, é gente 200, né? 40 para cima, com certeza deve ter filho. Podem muito bem ter deixado de viúva. E é claro que a gente lamenta profundamente a perda dos nossos irmãos pescadores, todo mundo que gosta de pescar. E aí inclui também as pessoas que gostam de pescar em córrego, em represa, pesca que pague, mar. Os trabalhadores profissionais, que eu tenho um respeito muito grande por todos eles. Gente, é uma das profissões mais perigosas. É pescador. E aí, nem faz tanta diferença se é de peixe, de caranguejo, de camarão. A profissão é perigosa. E toda perda é uma perda. Inclusive, eu vou aproveitar isso para fazer um link sobre o que eu queria falar com vocês. Sai uma foto, foi mostrada em rede nacional de TV dos Estados Unidos pela OC, né, a senadora Ocasio-Cortez, tá, ou deputada, não sei, a democrata. Uma foto do juiz que condenou a Argentina a pagar não sei quantos bilhões pescando salmão ao lado do bilionário que demandou a Argentina. Até no Brasil, e olha que nós estamos falando do Brasil, estamos falando do judiciário brasileiro. Até no Brasil, um negócio desse dava suspeição. Não sei o que vai acontecer nos Estados Unidos. Mas se você tira foto pescando ao lado de um cara, dos dois rindo, um juiz pescando e tirando foto ao lado do cara que ele beneficiou numa sentença, olha, a moralidade de uma coisa dessa, se alguma vez existiu, foi pro saco. Certo? Isso mostra duas coisas que eu gostaria de comentar. Primeira, é que o Poder Judiciário, lá, e seus boys pela idade, eles não são crianças igual a minha irmã, eles estão indo pro IF Goiânia. São estudantes técnicos. Pelo que a gente viu, fica óbvio que o Poder Judiciário, repito, ele não é parte da solução, ele é parte do problema, ele é uma parte grande do problema. É aquilo que nós falamos sempre, gente. A superestrutura é ideológica e jurídica. O judiciário faz parte da máquina do capitalismo. Certo? Nos Estados Unidos, evidentemente, não seria diferente, pelo contrário.
O engajamento, como a gente viu, é muito maior. É muito maior. Deixa eu até ver se eu consigo uma foto para deixar aqui para vocês verem o que eu tô falando. Vejam vocês, estamos falando de um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. E eu também não estou insinuando que na Suprema Corte brasileira os juízes são mais honestos do que isso, não. Mas no caso dos Estados Unidos nós temos provas. O juiz trabalhou para o banqueiro. O judiciário é corrupto, ele faz parte do problema, ele não faz parte da solução. Estamos gostando da atuação do Xandão? Sim. Mas a gente confia no judiciário? Pode ter certeza absoluta que não. Espero ter conseguido. Que eu edito assim que eu chegar na minha mãe. São 6 horas da manhã, o dia ainda está fresco, 22 graus. Vai ser um dia terrível. E alguém tem que comprar. Inclusive minha mãe mandou o dinheirinho para eu comprar verdura para ela. Eu não sei se a frutaria vai estar aberta às 6 da manhã. Provavelmente não. Então vou ter que esperar mais um pouco. E aí voltar. Mas eu vou até mostrar para vocês. É frutaria de bairro, gente. É pequenininha. Mas é boa, tem uns preços bem razoáveis, né? Bom dia, olha só que bonita amanhã. E tô indo para minha mãe também, porque lá a casa tem o pé direito alto. Casa de aluguel, mas tem um pé direito alto. E isso faz uma diferença enorme, gente, ter o pé direito alto em lugar quente. Casa de lugar quente tem que ter pé direito alto, porque senão ela vira um forno. É igual o meu barraquinho. Meu barraquinho tem pé direito baixo, e aí vira um forno. Um dos fatores que tem dificultado eu fazer live é exatamente isso. É de noite, passo o dia inteiro acumulando calor, e de noite libera. Como eu não tenho nem ventilador, fica intolerável. Para dormir eu só tenho que tomar Dramin ou Novalgina de 1 grama para conseguir apagar. Difícil. Mas voltando ao caso, a corrupção que existe no setor judiciário é global. Não é uma coisa que acontece só no Brasil, ou que acontece só nos Estados Unidos. É global. O judiciário beneficia os ricos. O judiciário, ele tem uma semelhança muito grande com as serpentes. Ele pica os pés descalços. E a lei foi feita para prejudicar os pobres. Como eu vi numa cédula, o direito civil, né, foi feito para impedir os pobres de terem acesso à igualdade, e o direito criminal foi feito para trancafiá-los. Qualquer crime cuja punição é uma multa é feito para punir pobre. Porque para o rico pagar uma multa, pagar uma cesta básica, isso não é nada, cara. Isso não é absolutamente nada. Não interessa o valor da multa. Qualquer crime cuja punição seja multa é um crime para punir gente pobre e para favorecer rico. É como se eu falasse, esse crime é punível, mas apenas para quem é pobre. Certo? O judiciário é isso. Certo? O judiciário é isso. Isso em qualquer lugar do mundo. Não faz diferença. Qualquer lugar do mundo ele é assim. Agora, o que aconteceu nos Estados Unidos é um assinte muito mais do que um escândalo. O juiz que julga, tirando foto, rindo e pescando do lado do demandante, é um assinte. A Argentina não deve reconhecer essa dívida. Certo? Não deve. Os fundos abutres que demandaram a Argentina, não vou nem entrar no mérito, que são gente da pior e mais repulsiva espécie. E são, acredito, mesmo dentro do capitalismo, tem jeito de você ser asqueroso além da média. Todo bilionário, gente, bilionário, é um inútil. Certo? O bilionário é um inútil. Não tem razão para ser a classe burguesa. Os burgueses são desnecessários. São a classe parasita.
Mas o bilionário é o parasita dos parasitas, sabe? E a concupiscência entre bilionário e poder judiciário nos Estados Unidos e o sistema político como um todo é extraordinária. Até no caso de conflito militar. Vou dar como exemplo a Ucrânia. Parece que metade das terras da Ucrânia, e parece que a Ucrânia inteira, na verdade, já pertence a BlackRock. Ou a Vanguard, a JP Morgan. Venderam a Ucrânia, o governo ucraniano, não satisfeito com as privatizações, né, pós-fim da União Soviética, que transformaram a Ucrânia de país mais rico desde a União Soviética no mais pobre de todo o continente europeu. Você pensa, esse cara é satisfeito com isso? Não. Entregaram tudo quando não tinha mais nada para entregar. Entregaram as terras e a própria administração do país para esses administradores de recursos, como a BlackRock, certo? Bilionários. É importante que isso fique claro. Essa gente é repulsiva, repugnante. E é assim, cara. Abolir o capitalismo nos termos que eu discuti ontem e anteontem. Coloquei vídeos explicando, falar, o sistema vai ter que ir pro saco, porque vai ter que ir pra vala. Que simplesmente não dá mais. Eles estão roubando a humanidade inteira, levando a desigualdade, a pobreza, a miséria, a violência para o mundo inteiro. Isso é globalização. É contra isso que a Rússia luta, o Irã luta, a Coreia Popular luta, a Arábia Saudita luta, a Índia luta. Certo? É contra isso, cara. Porque simplesmente não dá. Não dá mais. Quando eu falo luta civilizacional, pelo amor, não estou fazendo nenhuma referência ao duguinismo, sabe, ao fascismo, a esse neofascismo, criptofascismo duguinista, que o Pepe parece ser fã, né? Gosto do Pepe Escobar, mas ele está entrando numa zona perigosa, numa zona errada. Então, a nossa análise destoa da do Pepe Escobar e a gente dificilmente cita ele porque a gente entende que ele entrou nas paradas erradas, cara. Ah, meu Deus, eu já tive nesse lugarzinho aqui. Sabor das quitandas. Já estive nesse lugarzinho, deixa eu mostrar pra vocês. O queijo daqui é uma coisa do outro mundo. Ô, moça, o senhor me vê bom dia em primeiro lugar? O senhor me vê uns 4 biscoitos, uns 4 pão de queijo, por gentileza? Dentro. Tem que inserir, né? Só funcionando no primeiro mês. Só. Eu tenho medo desse negócio, moço. Tem que né? aproximar, não. Tem medo desse trem. Confirma. Não precisa de comprovante. Do 2, né? Muito obrigado. Obrigado a você. Já tinha até comprado pão, mas esse biscoito de vocês é muito bom. Oh. Não, esqueci de desligar. Depois vou ter que fazer corte. Mas consegui comprar aqui, ó. 6 horas da manhã o mercadinho já está aberto. Periferia é isso, gente.
povo aqui levanta cedo, o bagulho aqui é cedo. Agora eu vou torcer, não vai estar aberto. Podia, frutaria, para não ter que voltar. Mas vai ser o jeito. Mas voltando aqui à questão. O judiciário dos Estados Unidos está querendo roubar o povo argentino. O Macri, gente, sério. Um país que já teve Michel Temer, já teve Fernando Henrique Cardoso, dizer que o Macri fez pior, você fala, cara, mas tem como ser pior? Tem, o Macri foi pior. O Macri endividou a Argentina, digamos, no último mês de governo. Ele foi para lascar o governo do Fernandes, certo? E para, com todo respeito a uma palavra, fuder o povo argentino. Ele fez de propósito. Endividou a Argentina em 40 bilhões junto ao FMI. O FMI é o destruidor de mundos. Onde eles encostam, não sobra nada. O FMI é isso? Olha lá, ó. Aqui é o lugarzinho aqui. Onde eles dão São Congos. Congada é típico da nossa região. Tá na época dos ensaios. Daqui uns dias são as congadas, mês que vem. Mas voltando ao caso. O Macri foi horrível. Sabe, as privatizações, as desregulamentações, o endividamento. O Macri foi provavelmente um dos governantes mais detestáveis que a América do Sul já teve, dentre os que não foram genocidas, né? Tipo, tô falando do Viola, do Videla, do Pinochet, né? Tá excluindo do Stroessner, né? Então, dentre os que não foram ditadores, genocidas, o Macri com certeza foi o pior de todos os governantes sul-americanos. Não conheço bem a história do Equador, eu não sei se eles tiveram o próprio Macri, mas até onde eu sei, não consigo achar ninguém pior do que o Macri. E olha que eu sei o que o Temer e o que o Fernando Henrique Cardoso fez. O Bolsonaro está na conta dos genocidas, evidentemente, né? Bolsonaro foi o único genocida eleito democraticamente pelo voto popular. Então, Bolsonaro está na mesma conta do Viola, do Videla, do Pinochet, só que matou mais. Então, Bolsonaro foi o pior sul-americano. De todos os governantes sul-americanos, Bolsonaro foi o pior na história. O segundo, descontando, evidentemente, como eu já disse, né? Foi, sem dúvida alguma, o Macri. Sujeito, um bilionário, claro, né? Desleal e desprezível. Então, ele se mancomunou com esses caras. Porque a burguesia, ela não tem pátria. Perfeito, a burguesia não tem pátria. Hoje, quem tem pátria, na verdade, né? Quem tem povo? Quando a Rússia declarou guerra, ela não declarou guerra, declarou operação militar especial na Ucrânia, estima-se, eu não sei a veracidade desses números, eu acho que não foi tão grande assim, muito disso é propaganda, mas estima-se, eles estimaram 2 milhões de pessoas saíram da Rússia. Para não ser convocado, para não ser não sei o quê. Mas eu calculo que esse é um número exagerado, mas entre 500 mil e 1 milhão de pessoas, de fato, podem ter saído da Rússia. Para não ter que lutar pelo próprio país. Com medo do regime. Regime, né? Eles adoram falar essa palavra, regime. Com medo do Putin. Ele começou a perseguição, claro, em guerra. Os traidores, eles estão tirados da toca, né? Então, pelo menos 1 milhão de pessoas saíram da Rússia. Pode chegar a 2 milhões, pode ter chegado a 2 milhões. Milhões foram para a Rússia. O próximo censo na Rússia vai mostrar uma grande diferença populacional. Porque muita gente foi para a Rússia, muitos ucranianos, que eram russos étnicos, foram para a Rússia. Mas muita gente saiu da Rússia. Todo tipo de traidor. Real e potencial.
covarde, inútil, também saiu. Muitos blogueiros, muitos blogueirinhos, né? Aqui no Brasil, se o Brasil entrasse em guerra, os militares, a maioria deles é ralar peito, são os inúteis, covardes. Muitos empresários, é aquilo que o Xi Jinping disse: ninguém vence a guerra confiando na própria burguesia. Nunca aconteceu na história, nem vai acontecer. O Xi Jinping é um teórico do socialismo. O Xi Jinping é um teórico do socialismo. Então ele está muito correto nesse aspecto. Ninguém vence uma guerra apoiado na burguesia local, porque a burguesia local é traidora. Sempre foi, gente. O sonho da burguesia é a globalização. Ela é uma classe mundial. Ela não tem pátria. Certo? Ela simplesmente não tem pátria. Explica os russos que fugiram e explica o Macri, o Temer, o Fernando Henrique Cardoso. O Bolsonaro não. O Bolsonaro é um caso especial porque, além de genocida, ele é burro. Foi um homem profundamente estúpido, burro, de inteligência limítrofe. Tá com sérias questões psicológicas, psiquiátricas, mas um sociopata de inteligência limítrofe, que foi colocado no poder por uma legião de... A burguesia brasileira é isso, eles nunca se importaram, então faz sentido eles terem eleito o Bozo e os evangélicos. Sem o voto dos pobres, o Bozo jamais teria sido eleito. E o pobre que votou no Bolsonaro é essencialmente o pobre evangélico. Ela teve alguns católicos, os espíritas também colaboraram bastante, mas os espíritas são em pouco número. E os católicos que apoiaram aqui são aqueles que têm sonhos de ser crente, que não gostam do Papa, incrivelmente isso acontece. Os carismáticos, os raditrade, que são inimigos do Papa. Já devia ter sido excomungado e expulso da igreja, mas a benevolência do Papa Francisco é maior que a minha. Por mim já tinha excomungado e expulso tudo da igreja. Mas essencialmente foram os evangélicos. Nós já falamos que os pastores, as igrejas evangélicas são essencialmente um fenômeno comercial. Gostam de ganhar dinheiro, à custa da fé dos outros. Isso é evidente. Mas a questão colocada aqui hoje é o papel do judiciário no sistema. O papel do judiciário. A Argentina, seja o Fernandes, seja o próximo presidente, oxalá o Massa, não pode reconhecer de forma alguma essa dívida que é ilegal, injusta e asquerosa, né? E, inclusive, né, o juiz tirar foto do lado do demandante, qualquer legalidade possível, qualquer verniz de legalidade já foi embora, né? Não tem mais como pagar. A gente tem que entender o adversário, que não é só o sistema jurídico internacional. Aqui no Brasil também gosto do trabalho do Xandão, respeito o trabalho, mas a gente sabe quem deu o golpe na Dilma. Tinha um juiz da Suprema Corte dentro do Congresso chancelando o golpe contra a Dilma. A foto está lá para a história. Não deixar ninguém nunca mais ser enganado. Se agora você foi enganado por um juiz, foi porque você não teve escolha. Porque se você confiou, cara, eu sinto muito, camarada, você tem problemas. Não se confia no setor judiciário. Ok? Mas é isso. Eu tô chegando, vou esperar dar pelo menos umas 7h30, né? Quando a frutaria abre. E aí é capaz de eu gravar uma coisinha pequena sobre o tema. E hoje eu vou ficar aqui até a temperatura ser suportável para voltar lá pelas 5 horas. Tenham todos vocês um bom dia. E se você reside no centro-oeste ou no interior de São Paulo, norte do Paraná, se cuida. Se cuida muito. O tempo exige cuidado. Um bom dia para todo mundo.